André, deixa eu fazer uma pergunta para ver a sua visão, a sua percepção, já que você, como prestador de serviço, tem um contato direto com as empresas, tá? Hoje a gente vê, pelo menos na minha opinião, uma necessidade muito grande das empresas ter a gestão das credenciais, dos usuários ter gestão de credenciais. Como que você vê isso na ponta, no cliente fazendo isso? Legal. Acho que tem um ponto importante que é assim, ó, a gente vê que a maioria das empresas tem uma visão de que, cara, o que eu estou fazendo no AD ali já é o suficiente para eu ter uma gestão ali das credenciais, né? Só que quando a gente já fala ali de acesso privilegiado, ou quando a gente fala aí de acesso da cadeia de suprimentos, os caras estão conectados ali para você, né? Você precisa de soluções mais robustas, assim, né? Então, quando a gente fala muito aqui de insegurança, a questão do least privilege, né? De você dar o menor privilégio para o cara possível. Perfeito. E aquilo de você tirar o risco de que uma pessoa que está na TI, e isso está acontecendo muito, assim, ó, o que está acontecendo? As empresas estão avançando na camada de proteção, estão colocando EDR, estão colocando camadas mais robustas de proteção. O cybercriminoso sabe isso, ele está tendo mais dificuldade para entrar na empresa. O que os caras estão começando a fazer? Cooptação de pessoas. Então, ele quer entrar com alguém que tem um acesso privilegiado ou que tem um acesso simples dentro da empresa, do acesso desse cara. Ele fazer uma movimentação lateral ou ele fazer uma elevação de privilégio e dali ele conseguir executar um ataque. Então, aí é que a gente começa, assim, a gente já fala disso há bastante tempo, mas aí é que a gente começa a falar cada vez mais da necessidade de ter uma ferramenta de cofre de senha, gestão de identidade, gestão de acesso privilegiado com mais intensidade, né? Aí nessa linha eu queria até que você falasse um pouco mais da solução Passport. Legal. Então, a Enable tem uma solução que se chama Passport, portão que é um cofre de senha, só que muito mais do que um cofre de senha. E eu gostaria, mas assim, da sua permissão, para mim contar a minha experiência do produto. A gente usa Passport na AD, eu acho que já há 1 ano e meio, quase 2 anos. E eu fui um usuário resistente, porque eu tinha lá o meu bloco de notas com todas as minhas credenciais. Tranquilo. Porém, acho que uns 2 meses atrás, eu criei uma credencial, na verdade uma senha, através do Passport. Então, na verdade, o Passport eu criou a senha. E eu não sei a senha daquele meu aplicativo. Só o Passport eu sabe. E eu comecei a entender como é fácil fazer a gestão dessa forma. Porque ele vai fazer a rotação dessa senha, eu não preciso me preocupar com isso. A política que foi determinada, de 3 em 3 meses, ele vai rotacionar a senha e eu não preciso saber a senha. O mais incrível. Então, se alguém perguntar a senha para mim, eu não sei de verdade. Então, eu acho que o que você colocou desse privilégio administrador... Se você for cooptado, por exemplo, né? Se alguém entrou, Rodrigo, cara, tem um golpe aqui para você aplicar, vou te pagar 100 mil, me passa a senha. Eu não sei a senha, eu não tenho a senha. Eu não tenho a senha. Então, eu acho que é nisso que as empresas precisam avançar. E eu vejo que a dificuldade está no usuário. A minha experiência foi exatamente isso. De resistência. De resistência. De migrar da maneira que faz para a maneira correta. Só que a ferramenta ela foi pensada exatamente nisso. Então, só o fato dela fazer a rotação de senha automática já é uma mão na roda. Exato. Imagina a gente conseguir levar isso para a senha do administrador de um servidor. Então, eu não preciso me preocupar mais com a credencial. O administrador não tem. Você dá a senha do administrador para alguém? Para o administrador? É um risco. Tá com a chave da sua casa. É um risco, exatamente é um risco. Então, é nisso que a gente tem que começar a pensar hoje. É o que você falou. As soluções avançaram, todos os cybercriminosos sabem disso e o foco deles estão nas pessoas hoje, porque o cara tem a chave. E isso está acontecendo. A gente já viu o caso, Rodrigo, assim, ó, de golpe, que o cara realmente pesquisa. E aí ele sabe daquela pessoa que está ali, às vezes é da TI ou não, tá? Mas muitas vezes da TI. Sabe se o cara tem dívida, sabe se o cara tem divórcio, tem pensão para pagar e tal, não sei o quê. Então o cara usa isso, técnicas de engenharia social de uma forma muito avançada para conseguir o acesso privilegiado. Porque ele sabe que ele conseguir isso por um phishing vai ser muito mais treta. Ele conseguir um malware e tal, se a empresa está fazendo gestão de patch direitinho, EDR e tal, é muito mais difícil. Exatamente. Ele vai buscar outros caminhos. Isso está acontecendo muito. Esses golpes estão aumentando cada vez mais lá fora, principalmente, porque lá as empresas estão mais maduras. Aqui ainda tem muita gente com vulnerabilidade, com arroz com feijão para fazer, né? Ainda precisando fazer arroz com feijão, mas assim, é uma tendência. Então, nessa linha de proteger credencial, assim, eu acredito muito que é um próximo passo que você deveria dar se você ainda não tem nenhuma solução nessa linha. Olhar para a credencial. Olhar para a credencial. Porque tem o risco ali. Exato. Rodrigo, obrigado aí de novo. Show de bola. Valeu. Legal.